A conquista da Gália foi o sucesso que permitiu que César se tornasse o homem mais poderoso de Roma. Entretanto, em meio a essa guerra, existiu um homem que foi seu braço direito, um habilidoso general, que foi quase tão importante quanto César. Seu nome era Tito Labieno. Tito Labieno nasceu provavelmente por volta de 100 a.C. Muitas fontes sugerem que ele veio da cidade de Singulum em Piceno. Sua família era de status equestre. Ele provavelmente teve laços iniciais com Pompeu durante seu tempo como patrono de Piceno, onde tinha o desejo de subir na hierarquia militar. Seu serviço inicial foi de 78 a 75 a.C., na Cilícia, sob Públio Servilio Vácia Exáurico, onde lutou contra piratas e as tribos das Colinas Exáureas. Em 63, Labieno era um tribuno da plebe com laços estreitos com Pompeu. Caio Júlio César também trabalhava em estreita colaboração com Pompeu, e, portanto, ele e Labieno cooperavam ocasionalmente. Essas interações foram a semente que eventualmente criou uma grande amizade entre Labieno e César. Por instigação de César, Labieno acusou Caio Rabirius de alta traição, pelo assassinato do tribuno Lúcio Apuleio Saturnino e de seu tio Tito Labieno em 100 a.C. Labieno era mais um soldado do que político, e usava seu cargo principalmente como uma porta de entrada para garantir para si posições de alto comando militar. Após seu mandato como tribuno, Labieno serviu como legado de César, o segundo em comando, na Gália, e, portanto, assumiu o lugar de César sempre que estava fora da Gália. Como legado sênior de César durante sua campanha na Gália, Labieno foi o único legado mencionado pelo nome nos escritos de César sobre sua primeira campanha. Ele era um comandante de cavalaria habilidoso, e poderia ser considerado um gênio militar. Labieno comandou os quartéis de inverno em Vesontio em 58. Ele também tinha o comando total das legiões na Gália durante a ausência de César. Ele teve esse privilégio quando César administrava a Gália Cisalpina, bem como durante a segunda campanha de César na Grã-Bretanha. Em 57 a.C., durante a campanha belga, em uma batalha contra os Atrébates e os Nérvios perto de Sabis, Labieno, comandando a 9ª e a 10ª Legião, derrotou a força adversária dos Atrébates e tomou o acampamento inimigo. De lá, ele enviou a 10ª Legião contra a retaguarda da linha dos Nérvios, enquanto eles estavam ocupados com o resto do exército de César. Labieno virou a maré da batalha e garantiu a vitória de César. Labieno passou dias com seu exército fortificado em seu acampamento, enquanto Indutiomarus o perseguia diariamente em uma tentativa de intimidação e desmoralização. Labieno esperou o momento certo, quando Indutiomarus e suas forças voltavam desorganizadas para o acampamento, para enviar sua cavalaria por 2 portões. Ele deu a eles as ordens para matar primeiro Indutiomarus, então suas forças de fuga em seu retorno. Os homens de Labieno tiveram sucesso, e, com a morte de seu líder, o exército Trevirose dispersou. As forças dos Tréviros mais tarde se reagruparam sob parentes de Indutiomarus, e avançaram sobre Labieno, montando acampamento do outro lado do rio de suas legiões, esperando por reforços dos alemães. Labieno fingiu uma retirada, incitando os Tréviros a cruzar o rio, após o que ele se virou e mandou seus homens atacarem. Estando em uma posição tão desvantajosa, as forças dos Tréviros foram destruídas. Depois de ouvir isso, os reforços alemães desistiram de atacar. A vitória de Labieno em Lutécia, na Batalha de Lutécia, é outra demonstração de sua genialidade tática. Enviando 5 coortes de volta para Gedinco e cruzando ele mesmo o rio Sequana com 3 legiões, ele enganou o inimigo, fazendo-o pensar que havia dividido seu exército e estava cruzando o rio em 3 lugares. As tropas inimigas se dividiram em 3 e perseguiram Labieno. Quando o corpo principal encontrou Labieno, as legiões voltaram e cercaram os inimigos. Eles então aniquilaram os reforços com sua cavalaria. Em setembro de 51 César nomearia Labieno governador da Gália Cisalpina, já que Labieno havia sido muito importante na conquista de César, um grande aliado. No entanto, depois que César cruzou o Rubicão, Labieno deixou seu posto na Gália Cisalpina e se uniu a Pompeu. Ele foi muito bem recebido no lado pompeiano, trazendo alguma cavalaria gaulesa e alemã com ele. Ele também fez um relato sobre a força militar de César.
Pompeu nomeou Labieno comandante da cavalaria. Labieno tentou persuadir Pompeu a enfrentar César na Itália e não recuar para a Espanha para se reagrupar, insistindo que o exército de César era escasso e enfraquecido após sua campanha na Gália. Mas a má sorte de Labieno sob Pompeu foi tão marcante quanto o seu sucesso sob César. Da derrota na Batalha de Farsália, onde comandava a cavalaria, fugiu para Córcera, e após saber da morte de Pompeu seguiu então para a África. Ele criou confiança nos seguidores de Pompeu mentindo para eles, alegando que César havia recebido um ferimento mortal na Batalha de Farsália. Ele foi capaz, por pura força numérica, de infligir um leve revés a César na Batalha de Ruspina em 46. Ao organizar suas tropas em formações densas, ele enganou César fazendo-o pensar que tinha apenas soldados de infantaria e foi capaz de derrotar a cavalaria de César e cercar seu exército. No entanto, Labieno foi incapaz de derrotar as forças de César e foi obrigado a deixar o campo. Após a derrota na Batalha de Tapso, ele se juntou a Pompeu, o jovem na Espanha. A morte encontrou Labieno na Batalha de Munda, um conflito equilibrado entre os exércitos de César e os filhos de Pompeu. O rei Bogudes, um aliado de César, abordou os pompeianos com seu exército pela retaguarda. Labieno estava comandando a unidade de cavalaria dos pompeianos na época, e, vendo isso, levou a cavalaria das linhas de frente para enfrentá-lo. As legiões pompeianas interpretaram isso como uma retirada, ficaram desanimadas e começaram a quebrar. Os pompeianos sofreram muitas baixas durante a derrota. Esta derrota encerrou a guerra civil de César. Labieno foi morto durante a batalha. De acordo com Apiano, sua cabeça foi trazida para César. César então despachou homens para localizar o corpo de seu velho amigo e enterrou Labieno com todas as honras, em memória de sua antiga grande amizade. Ali foi o fim da história de Labieno, o grande braço direito de César na Gália, que muito provavelmente seria seu herdeiro político se não tivesse ficado furioso pela guerra civil e ido para o lado de Pompeu. Mesmo com isso, Labieno merece grandes créditos pela conquista da Gália, sendo quase tão decisivo quanto César. E vocês, conheciam a história de Labieno? Sabiam que ele foi tão importante para César? Deixem nos comentários. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.